Obrigado, Pedro, que eu não vou conseguir ficar até o final. E a Sabrina não está hoje aqui, tá? Valeu. Tudo bem, obrigado, viu, querido? Na- Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Sandra. Calma aí que alguém colocou alguma coisa aqui no chat. Cíntia. É, eu. Hum, pode participar sim, Cíntia, claro. Seja bem-vinda. Bom, deixa eu tentar colocar aqui para ver todo mundo. Isso. Bom, pessoal, vamos começar. Hoje eu vou trazer rapidamente é, duas, duas lições dessa parte específica do seminário, né? É, Cíntia, esse é o terceiro encontro, tá, da nossa leitura. Para quem também não esteve nos encontros anteriores, a gente está lendo, né, o Seminário 10 do Jacques Lacan, a partir de uma leitura específica, né, do objeto A, né? Eu estou fazendo uma pesquisa de doutorado, assim, que vai tentar trabalhar um pouco essa ideia de objeto A e essa ideia que o Lacan coloca em relação ao objeto A da sua problemática da causalidade, né? Então, eu estou fazendo essa leitura em poucos encontros, mas sempre destacando, né, essas considerações que o Lacan vai fazer ao longo de todo esse seminário sobre o objeto A. E desde que a gente começou essa leitura, fica bem claro, assim, né, de que ele está, de fato, num momento do seu ensino muito pontual no que diz respeito à fundamentação desse objeto A e da centralidade que ele vai tomar, né, para a clínica psicanalítica e para o próprio ensino do Lacan. Então, a gente já leu, né, o seminário ele foi estabelecido pelo, pelo Miller a partir de quatro partes, né, assim, ele nomeou e dividiu essas lições a partir de quatro, vamos dizer assim, divisões. Então, lá no sumário de vocês, vocês vão provavelmente encontrar essas divisões tituladas, né? A primeira, Introdução à Estrutura da Angústia, que a gente trabalhou no primeiro encontro. Essa revisão, logo depois, né, tem a revisão do status do objeto, que a gente trabalhou no último encontro. E hoje, né, eu estou propondo a gente pensar essa outra parte do seminário, que é a angústia entre o gozo e o desejo. E, especificamente, as lições de número 12 e número 13. É onde ele vai, nessa parte do seminário, trabalhar exatamente essa relação aí entre angústia, gozo e desejo. E trazendo, inclusive, novas formulações sobre esse processo de divisão do sujeito em relação ao objeto A, tá? A última parte, que são as cinco formas, né, do objeto pequeno a, eu tinha proposto para o próximo encontro, que vai ser semana que vem, inclusive, e a gente teria um último encontro que é na outra semana. Eu estou pensando, então, em dividir essa última parte nesses dois últimos encontros, porque essa última parte tem mais lições, tá? Para a gente poder ir trabalhando
pontos importantes, porque essas últimas lições aqui ele vai fazer ainda mais considerações sobre o objeto A, né? Especificamente aquela clássica formulação, por exemplo, das várias, das várias formas do objeto A aparecer no circuito pulsional, nas zonas erógenas. Então, acho que é importante então, a gente se deter nesses últimos 2 encontros, nessa última parte, tá bom? Bom, dito isso, vamos lá para a lição número 12, onde ele vai, então, voltar ao tema da angústia. E ele já começa, né, dizendo que ele quer continuar a caminhar nessa aproximação da angústia. E ele vai dizer, né, que se trata, então, sempre de uma certa aproximação. Ele está sempre tentando trabalhar essa angústia como sendo dessa ordem de uma aproximação, né? E que fica muito claro quando a gente olha para os exemplos que ele já deu até agora do fenômeno da angústia aparecer em situações específicas e a partir do olhar que ele vai ter do esquema óptico. Essa distinção que ele faz do fenômeno da aparição ali, aparição já é um termo ruim, né, para poder se referir ao objeto A, né, porque ele tem um problema aí de representação na imagem. Ele não vai aparecer, né, mas ele está no fenômeno, como que ele se manifesta no fenômeno em comparação com a castração, né, como a castração vai se manifestar no fenômeno. Então ele vai fazendo essas aproximações desde o início, né, do seminário. E logo aqui ele retoma essa formulação que a gente viu no último encontro, que é uma tese que ele vai tentar sustentar, então, a partir de todo o seminário, que é essa ideia de que a angústia ela não é sem o objeto. E essa formulação é importante porque o que a gente percebe na tese freudiana, de uma maneira bem rápida, é de que a angústia ela é sem objeto, em comparação com a ideia de medo. Então a gente vai lá no texto dele sobre inibição, sintoma e angústia, no texto do Freud, e a gente percebe que ele faz uma distinção de 2 termos, né, em alemão, que é angústia e medo. E muitas das vezes a angústia é utilizado, né, na língua alemã como sendo um sinônimo de medo. Mas Freud faz uma introdução assim dessa distinção a partir dessa relação com o objeto. Não à toa o Lacan vai se debruçar sobre essa relação da angústia com o objeto A. Ele vai tentar dar um passo, então, né, avançar um pouco nessas considerações. E ele vai, então, pensar que não se trata de não ter um objeto, mas, ao mesmo tempo, ele também não está dizendo que a angústia tem um objeto. Quando o Lacan brinca, então, com essa estrutura sintática das frases, ele não está só colocando o seu estilo, né? Ele está também pensando na própria lógica da linguagem e de como que o sentido ele está ali nessa relação de transmissão dessa teoria, né? Ou seja, quando ele diz que a angústia não é sem objeto, a gente não pode equiparar com ele afirmar que a angústia tem um objeto. São lógicas talvez diferentes. É uma sutileza aí bem importante, porque como a gente vai ver ao longo, né, do seminário, ele vai estabelecer que essa angústia ela vai ter uma relação específica com o objeto A. E como a gente já viu e vai ver, inclusive,
lá na frente, no próximo encontro, sobre a lição que é titulada, né, sobre as pálpebras de Buda, ele vai de novo retomar o problema do objeto, no sentido da constituição dessa objetividade em relação ao objeto A. Ou seja, esse objeto A ele não tem essa mesma objetividade que os demais objetos. Por isso que ele não vai afirmar que a angústia tem um objeto. Ela não é sem o objeto. É diferente. E aí ele já começa, né, citando esse apêndice B lá do texto do Freud, Inibição, Sintoma e Angústia, né? Fica aqui a indicação para vocês lerem. É um texto, né, fundamental na obra do Freud. E ele começa, né, esclarecendo que, ao mesmo tempo que o Freud afirma, né, que essa angústia, a angústia em comparação com o medo, ela é sem objeto, ele vai pontuar que o Freud evoca uma certa indeterminação deste sem objeto da angústia. Justamente porque ele vai dizer logo em seguida que a angústia, ela é sempre angústia diante de algo, diante de alguma coisa. Então, aqui ele ressalta que o Freud, ao longo do texto, não consegue, de alguma forma, apagar essa dimensão da indeterminação em relação à angústia e aquilo no qual ela está se referindo, ou até o próprio medo, como ele vai tentar trabalhar aqui o problema dessa ideia, então, de perigo. Ou seja, o medo teria um objeto porque existiria esse objeto que causa perigo, que causa essa periculosidade. Ele vai falar isso logo na página 176. E aí ele, de novo, traz essa problemática clássica das relações entre o que é angústia e o que é medo. Ele vai dizer o seguinte, na página 176. A última frase do terceiro parágrafo da página. Abre aspas, tendemos a acentuar a oposição entre o medo e a angústia em função da posição de cada um deles em relação ao objeto. E é significativo do erro assim cometido que sejamos levados a acentuar que o medo, por sua vez, tem um objeto. E ele vai continuar. Haveria nele um perigo, então, objetivo? O que é, então, esse perigo diante do medo? E ele continua, né? Chega-se a dizer que o medo é, por natureza, adequado, correspondente. Ele usa um termo em alemão aqui que se refere a de acordo ao objeto de que provém o perigo. Isso é uma noção, inclusive, muito ligada, né, a esse autor que ele vai citar aqui, que é o Kurt Goldenstein, que é um neurologista, se eu não me engano, alemão, muito influente, né, para Gestalt, para o campo da Gestalt terapia e para essa perspectiva organicista, né, da neurociência e tudo mais. Esse autor, né, fazendo uma rápida pesquisa, vocês vão encontrar que ele faz uma distinção entre medo e angústia. E é uma distinção muito influenciada por essa perspectiva também, né, biológica, de uma certa noção de adaptação, né, em relação ao medo e aquilo que seria adequado, pois ele causaria essa sensação, então, de que ele é uma defesa contra um perigo, entende? Ele vai dizer que o medo aguça os sentidos,
e que a ansiedade os paralisa. Isso é o Goldenstein falando, né? E aqui a ansiedade, em certa medida, pode ser pensado também como termo angústia, e a gente encontra em vários textos, alguns americanos, algumas traduções, né, de textos alemães para o inglês, essa tradução de angústia para ansiedade, tá? Mas, bom, o que o Lacan traz aqui é esse autor que vai pensar que o medo ele é adequado justamente porque mantém o sujeito em alerta em relação a algum perigo. Mas, bom, a gente pode voltar lá no texto elementar também do Freud, que é o Pulsão e seus Destinos, e lembrar que o Freud fala sobre uma ameaça que não é externa, uma ameaça que é interna e que o sujeito, por exemplo, não consegue fugir. Como é que ele vai se defender de algo que que é interno? O que é isso que, por exemplo, internamente pode causar perigo? Eu acho que isso é uma problemática importante para a formulação, né, que o Lacan vai tentar trazer para poder não a gente não reduzir, de alguma maneira, o problema que está em torno da noção de angústia. E, e ele vai acentuar o fato de que a angústia guarda essas relações com a irrupção do real. A ideia, então, do real, dessa instância que não consegue ser simbolizada nem representada do ponto de vista imaginário. Por isso, esse engodo, né, em torno da noção de angústia. E ele vai, né, também apontar o fato de que ela não engana. A angústia ela não engana justamente porque ela não se resolve nesses termos aqui tão, talvez, tão cindidos, né? Seja do simbólico ou do imaginário, enquanto uma representação ou enquanto, né, inserido na ordem, na estrutura significante. E aí eu gostaria de pular lá para a página 177, no último parágrafo, tá? Ele vai dizer o seguinte: insiste-se, então, né, no fato de que os efeitos do medo teriam, em princípio, um caráter de adequação, ou seja, desencadeariam a fuga. Por isso que alguns autores, muito influenciados, né, pela etologia, né, esse estudo comparativo entre as adaptações dos animais e a evolução humana, vão pensar essa perspectiva do medo como esse instrumento tão importante que vai implicar nessa fuga, nessa proteção, nessa preocupação de uma certa integridade. E aí, de novo, é super importante retomar o Freud quando ele vai pensar disso que a gente não consegue fugir. Quando ele fala sobre o fato, né, de que diante das pulsões nós não conseguimos fugir de si mesmos. E aí o Lacan vai continuar. Essa tese é bastante comprometida pelo fato de que, em muitos casos, o medo paralisa, manifesta-se em ações inibidoras ou plenamente desorganizadoras, ou lança o sujeito no desarvoramento menos adaptado à resposta. Essa palavra aqui é ótima, né? Desarvoramento. Menos adaptada a uma resposta. Ou seja, como se pudéssemos reduzir o medo a uma simples questão de uma resposta adaptativa a alguma coisa que é um perigo, que vai causar uma falha na integridade e o sujeito precisa fugir.
E o Lacan logo de cara já coloca o fato de que há, então, momentos em que o medo paralisa. O medo tira, então, o sujeito desse enraizamento ali de uma certa integridade. Ele fica nesse desarvoramento. E bom, e aí ele continua essa discussão na página 178, e que eu acho que vale a pena então a gente seguir essa leitura, porque ele traz aqui pontos muito importantes. Ele vai continuar então. Vocês têm razão em achar que não é apenas por desejo de brincar com uma inversão, um paradoxo, que promovo aqui que a angústia não é então sem objeto. Ou seja, que ele está dizendo que não é só por uma questão estilística, né? Não é só um maneirismo do Lacan, ele ficar brincando aí com essas inversões, né, da estrutura da frase. Por certo, o termo objeto, há muito preparado por mim, tem aqui um acento distinto do que tem nos autores que falam do objeto do medo. Essa formulação desenha uma relação de subjetividade, marca uma etapa a partir da qual desejo ir mais adiante hoje. Ou seja, qual é a grande distinção, né, entre o medo que os autores vão se referir como tendo um objeto e essa angústia que o Lacan diz que ela não é sem objeto? Porque este objeto que está em jogo na relação com a angústia é um objeto que está também relacionado a essa subjetividade, essa constituição, então, subjetiva. Isso vai ficar evidente quando ele retoma esse esquema da divisão, lá no final da página 178. Ele já tinha apresentado, né, no seminário esse esquema da divisão, e ele retoma aqui com uma certa mudança, né? O sujeito barrado agora está embaixo do pequeno a, e a gente vai poder discutir um pouco isso. E a partir daqui que ele vai pensar, então, em toda essa relação também entre angústia, gozo e desejo, tá? Ou seja, a angústia, ela não é sem objeto, mas ela também não tem um objeto, justamente porque esse objeto não é qualquer. Ele escapa a essa objetividade, ele escapa, né, a qualquer noese, como ele vai se referir nas lições anteriores, essa ideia de uma certa intencionalidade do pensamento. A gente não consegue pensar ou representar de uma maneira imaginária, a instância imaginária, o que seria o objeto A, nesse caso. Tanto que ele vai pensar que o objeto ele é anterior ao pensamento. Ele é que causa o pensamento. Ou seja, não é qualquer objeto. Por isso que ele não vai afirmar que a angústia tem um objeto. Ele continua, então. É fácil dar prontamente suporte ao vor etuas, antes de algo, né? Diante de algo. Essa angústia que é diante de algo. Esse é o termo que o Freud utiliza. De Freud, já que ele o articula de todas as maneiras em seu artigo. É o que ele chama, então, de perigo. Esse perigo interno, aquele que vem de dentro. Eu lhes disse que é preciso não nos contentarmos com essa ideia de perigo. Já lhes assinalei há pouco seu caráter problemático quando se trata do perigo externo. O que avisa o sujeito de que há um perigo, senão o próprio medo, senão a própria angústia? E aqui, acredito que a gente pode fazer uma relação direta com o que ele já disse nas lições anteriores, com o fato de que o objeto, o objeto A, está nessa relação êxtima, né, em relação ao sujeito,
justamente porque ele é o objeto anterior a qualquer tipo de exterioridade. Uma famosa frase, né, do Lacan, de que então esse objeto A, ele é anterior a qualquer tipo de possibilidade de existir uma exterioridade. E a gente pode, de novo, né, como o próprio Lacan faz aqui, retomar essa ideia de que há um perigo interno, esse perigo interno que a gente não consegue fugir. Então, esse sentido que pode ter a expressão, né, perigo interno, está ligado à função de uma estrutura a ser conservada. É da ordem do que chamamos, então, de defesa. No próprio termo defesa, a função em si do perigo está implicada, mas nem por isso ela é esclarecida. E aí eu vou pular para o outro parágrafo, que ele vai começar assim, né? Somente a ideia de real, na função opaca de que falo para lhe opor a do significante, permite que nos orientemos. Já podemos dizer que esse algo diante do qual a angústia funciona como sinal é da ordem da irredutibilidade do real. Foi nesse sentido que eu ousei formular diante de vocês que a angústia, dentre todos os sinais, é aquele que não engana. Do real, portanto, de uma forma irredutível sobre a qual esse real se apresenta na experiência. É disso que a angústia é sinal. Tal é o fio condutor a que lhes peço que se atenham para ver aonde ele nos levará. Então aqui já fica, de alguma maneira, colocado para o Lacan essa íntima relação entre o objeto A e o real no que diz respeito a essa irredutibilidade do real em relação ao simbólico e ao imaginário, em relação ao significante, em relação a isso que pode ser representado. Não à toa ele vai dizer que a angústia não engana. E aí a gente pode pensar a angústia enquanto um afeto que não engana, em que sentido? Sentido de que no Freud, essa relação dos afetos e o inconsciente, que é problemática, né, no sentido de que no texto metapsicológico, né, sobre o inconsciente, ele vai afirmar que não há afetos inconscientes, mas, ao mesmo tempo, a gente também fala sobre esses afetos de uma maneira inconsciente. Quando ele fala, então, sobre essa reversibilidade, vamos dizer assim, entre o ódio e o amor e os investimentos libidinais. A gente pode, de alguma maneira, se confundir, talvez, em relação ao ódio e ao amor enquanto afetos, quando a gente leva em conta essas, o próprio inconsciente, ou seja, há um afeto, talvez, há uma representação inconsciente, né, daquele investimento libidinal ligado a um ódio, mas isso é expresso conscientemente como sendo um amor, ou vice-versa, né? Caso, então, que a gente percebe que esse ódio implica num investimento libidinal inconsciente, né? E a gente há uma certa ideia aí que a gente pode interpretar, né? Bom, será que é amor? Será que é ódio, né? Nesse investimento que o sujeito faz em relação a uma representação? Acho que isso ajuda a gente a pensar o porquê que o Lacan fala que o afeto da angústia não engana. Porque, bom, ele é essa irrepresentatividade do real, essa impossibilidade do real de ser representado, essa irredutibilidade do real. E não tem outra forma disso aparecer. Não tem
outra forma do real aparecer a não ser como uma impossibilidade. Bom, e aí ele vai introduzir esse esquema da divisão. E a gente vai passar lá para a página 179, no qual ele vai dizer o seguinte, né? Esse processo, então, de subjetivação, ele está ligado completamente a essa relação do sujeito com este outro, esse outro aí que é o tesouro dos significantes, que é o outro primordial. Ele, ele coloca no esquema esse outro aí sem a barra. Ver se consigo compartilhar com vocês. Aqui, ó. Ai, estão conseguindo ver? Sim. Ele coloca esse outro aqui, ó, né, como sendo esse tesouro do significante, essa dimensão, então, dessa linguagem, né, o campo da linguagem, e ele é anterior ao sujeito, né? Esse sujeito aqui, que inclusive ele vai se referir como sujeito mítico, esse sujeito que a gente só pode supor, esse sujeito que mais para frente, inclusive, ele vai articular como sendo o sujeito do gozo. E o que acontece? Quando a gente divide, né, vamos dizer assim, faz uma divisão do campo do outro sobre este sujeito mítico, há alguma coisa aí que escapa, então, que é, de alguma maneira, que resta dessa operação sobre esse sujeito, que é esse A. Esse A aqui, que vai ser justamente isso que escapa ao significante, que é introduzido ao sujeito. Então, ele vai dizer exatamente as seguintes palavras, né? No segundo parágrafo da página 179. Digamos que o sujeito faça uma primeira operação interrogativa com o A aqui maiúsculo, sem a barra. Quantas vezes, supondo-se essa operação, surge então uma diferença entre o A resposta, marcado pela interrogação, e o A dado, algo que é o resto, a irredutibilidade do sujeito. Ou seja, ele está colocando aqui o objeto A como numa relação disso que deste sujeito mítico não consegue ser reduzido ao campo da linguagem. Conceitualmente, então, a gente percebe essa relação direta com o próprio real. Isso, então, que não cessa de não se inscrever. O A, ele continua aqui, é o que resta de irredutível na operação total do advento do sujeito no lugar do outro. E é a partir daí que ele assume a sua função. A relação desse A, o A minúsculo, com o S maiúsculo sem a barra, esse sujeito aí mítico, do A
minúsculo como justamente aquilo que representa o S maiúsculo em seu real irredutível, esse A sobre S é o que fecha a operação da divisão, uma vez que o A sem a barra, com efeito, não tem, por assim dizer, um denominador comum com o A e o S. Ou seja, a gente pode voltar naquela grande. Isso vai se desdobrar, né, com aqueles esquemas de alienação e separação que o Lacan vai fazer no seminário seguinte, que é o seminário 11, mas aqui ele já coloca o fato de que este campo, então, dos significantes não consegue reduzir este sujeito mítico do gozo no seu campo, né, na sua estrutura ali, vamos dizer assim, de linguagem, dessa dimensão do significante. Isso então vai, né, a gente pode pensar que isso desdobra no ensino do Lacan por vários caminhos. A importância, então, que a partir daqui, todas as formulações que o Lacan vai fazer entre linguagem e gozo são riquíssimas. Ele vai pensar o sujeito, né, o sujeito dividido, esse resultado aqui, esse resto dessa operação, como se, de alguma maneira, aprisionado ao campo da linguagem e o campo do gozo. Continuando aqui. Se por convenção, mesmo assim, quisermos fechar a operação que faremos, colocaremos no numerador o resto e no denominador o divisor. O sujeito barrado é equivalente ao A sobre o S. Então, a gente tem aqui isso que ele está colocando, né? Que nós temos é esse sujeito, o sujeito barrado equivale a esse A dividido, né, sobre esse S. Esse sujeito aí mítico, esse sujeito que na próxima lição ele vai se referir como sendo esse sujeito do gozo. Ele vai continuar aqui. Na medida em que ele é a sobra, por assim dizer, da operação subjetiva, reconhecemos estruturalmente nesse resto, por analogia de cálculo, este objeto perdido. É com isso que lidamos, por um lado, no desejo, por outro, na angústia. E olha só, né? A gente, por fazermos, né, algumas leituras já do Lacan, sabemos que ele vai articular o objeto A como causa do desejo, mas ele também está articulando o objeto A com a angústia. E aqui, de alguma maneira, ele já começa a apontar para essas distinções. Por um lado, esse resto guarda relações com a angústia, por outro, guarda relações com o desejo. Lidamos com isso na angústia no momento logicamente anterior ao momento em que lidamos com isso no desejo. E aqui a gente pode recorrer, né, a uma outra formulação do próprio Freud, no que diz respeito àquela frase, né, que ele vai dizer que a angústia ela é um sinal de alguma coisa. Isso fica formulado, né, no ensino do Lacan, de alguma maneira, como sendo a angústia sendo um sinal dessa relação do sujeito com o desejo. Que aqui ele coloca essa relação com a angústia como anterior a este momento que lidamos com isso no desejo. Não à toa, nesse esquema aqui embaixo, ele vai colocar a angústia nessa relação aqui, então, do objeto A com o outro, então, castrado, né? Com o outro barrado, e o sujeito dividido nessa dimensão aqui do desejo. E aqui, né, a gente também pode retomar várias colocações que ele faz nas lições anteriores sobre
o fato de que essa aparição do objeto A, essa inserção do objeto A diante do sujeito, guarda essa relação com a angústia, porque está diretamente ligado a este grande outro aqui barrado. Essa relação, então, de A, objeto A, com o grande outro, para o sujeito está ligado, então, a essa dimensão da angústia. Por isso que, clinicamente, é, é, a angústia aponta, né, em alguma medida para o desejo. E é exatamente isso que ele coloca aqui, como sendo um momento logicamente anterior. Esse X aqui no esquema é onde ele vai colocar na próxima lição o gozo, o que também é interessantíssimo, né? Perceber, né, o quanto que de fato o ensino do Lacan é esse work in progress, né? Essa elaboração assim contínua e, e é importantíssimo, né, a gente fazer essa leitura dos seminários justamente para poder perceber a construção que o Lacan vai fazendo de certas noções que às vezes tomamos por já acabadas, né? Quando a gente lê autores secundários que vão comentando a obra do Lacan. Por quê? Ele vai dizer que isso daqui, né, retroativamente, é essa abordagem do outro. Esse X aqui é essa abordagem desse outro sobre esse sujeito. E ele vai chamar isso logo mais de gozo. Esse gozo, né? Isso, então, que guarda a relação dessa dimensão aí, deste outro primordial com este sujeito mítico, anterior à linguagem, à inserção da linguagem. Estão acompanhando? E aí, na página 180, ele vai dizer o seguinte: temos aqui o nível da angústia, constitutivo do aparecimento da função A. E é no terceiro termo que aparece o sujeito como sujeito do desejo. Esse sujeito aqui, então, é isso que resta, né, dessa operação. Se a gente for também retomar as considerações que ele faz sobre o sadismo e o masoquismo nas outras lições, a gente também pode fazer essa articulação, né, do objeto A com essa relação com o grande outro. Quando ele faz essa analogia, né, da angústia, ser isso, essa angústia do grande outro, ser isso que o sádico busca no seu fetiche, né? Ele não busca, e o masoquista, por sua vez, não busca a dor, busca este objeto em relação com esse grande outro. Evidenciar esse lugar de objeto A, de objeto do outro. E ao longo do seminário, então, Lacan vai fazer várias considerações da angústia em relação com o sadismo e o masoquismo, né?
Mas o quê? Bom, aqui ele vai continuar fazendo algumas elaborações importantes, ele vai citar, né, a própria obra, né, do Zurbarán, que é um pintor, e ele faz uns retratos, né, da Santa Luzia e da Santa Ágata, que inclusive eu falei com a Sabrina, né, para utilizar como a capa, né, do nosso seminário aqui, justamente porque as considerações que ele vai fazer sobre esta obra, né, são importantes para a gente poder pensar essa relação entre objeto A e angústia, e não só isso, mas o percurso que ele vai elaborar da pulsão em torno do objeto A vai passar por esses objetos, né? Ou seja, o objeto seio, o objeto a fezes, o objeto fálico, o objeto olhar e a voz. E se vocês tiverem, né, o seminário 10 aí em mãos, vocês vão encontrar no meio do seminário a representação dessa pintura, né, do Zumbarão, que é basicamente duas mulheres que são um mártir, né, no catolicismo e são consideradas santas, que seguram este objeto. O Lacan vai dizer que elas estão ali nesse prato, onde, no caso da Santa Lúcia, ela arranca os olhos, coloca nesse prato, nessa bandeja, e a Santa Ágata, ela arranca ali os seus seios e coloca nessa bandeja. E o Lacan vai pensar, então, nessa relação de quando, então, esse objeto alien aparece dessa forma, como sendo manejável, causa essa angústia, causa... o sujeito fica diante, né, deste objeto que vai lhe causar essa angústia por ter sido extirpado, cortado, por guardar essa relação, então, com a própria castração, com os cortes, com isso que implica essa relação bem dialética, vamos dizer assim, do sujeito com esses objetos que são extirpados do seu corpo. São basicamente as zonas erógenas, né, no qual Freud se refere lá nos Três Ensaios. O Lacan evidencia isso, né, que são sempre bordas do corpo, lugares onde há essa dimensão de uma perda, uma relação que o sujeito tem com uma perda do seu próprio corpo, né? Ele avança nisso, ele vai fazer, inclusive, algumas analogias com os cortes na hora do parto, com isso, desses objetos que caem. Ele vai fazer uma relação, por exemplo, com a placenta, com isso que é intrauterino. Alguém colocou alguma coisa aqui, Lucianoleto, o que ele faz depois com relação com o gozo feminino. É, sim, né? Nas lições seguintes, isso fica. Ele faz uma certa introdução naquilo que ele vai pensar sobre o gozo feminino lá na frente no seminário 20. Porque ele começa, mas logo em seguida, essas duas lições, ele fala sobre esse gozo, o orgasmo, no caso, né, da mulher, e o orgasmo, no caso do homem. E ele começa a fazer várias considerações sobre essa relação diferente, né, da mulher com o desejo. E é interessante, né, para quem se aprofunda nessa leitura do gozo feminino, essas formulações iniciais que eu
que o Lacan faz nessas lições. Bom, e ele vai continuar falando sobre esses cortes. Ele fala, então, sobre essa queda do objeto, lá na página 187. Ele vai dizer, né, que essa queda também existe no orgasmo, normalmente consumado. Ele vai fazer essa relação com a detumescência na copulação. Ele vai pontuar, né, que isso guarda essa relação tão com esse gozo, e que a gente pode já antecipar, né, como sendo da ordem do gozo fálico, sem essa dimensão, então, da castração, a gente não consegue pensar na ideia de um gozo fálico. Ele já articulou isso numa lição anterior aqui nesse seminário, quando ele fala sobre a circuncisão ser a possibilidade lá da masculinidade, dessa relação específica, né, dessa masculinidade. Então ele vai fazendo essas articulações que eu diria, né, são introdutórias para isso que ele vai avançar na dimensão do gozo, nessas relações com o gozo. E bom, eu queria avançar lá para a lição de número 13, para a gente poder continuar trabalhando esse esquema que ele introduziu aqui. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Vocês estão acompanhando? Bom, na página 191, ele vai introduzir essa noção de que essa angústia diante de alguma coisa não pode ser confundida, de novo, né, com este medo. Isso não, ele vai dizer, né, isso não tenciona com certeza reduzi-la a ser uma outra forma de medo, na página 191, já que ele sublinha a distinção essencial da proveniência daquilo que provoca um e o outro. Ele vai continuar no parágrafo seguinte. Na angústia, inversamente, o sujeito é premido, afetado, implicado no mais íntimo de si mesmo. Ou seja, a distinção que a gente pode fazer com o medo é de que no medo esse sujeito ele não é afetado nesse mais íntimo, como ele é afetado na angústia. Ele continua. Já vemos o despontar disso no plano fenomenológico. Lembrei, a esse respeito, a estreita relação da angústia com o aparelho do que chamamos de defesa. E nesse caminho, tornei a apontar que é justamente do lado do real, numa primeira aproximação, que temos de procurar da angústia aquilo, então, que não engana. Isso não quer dizer que o real esgote a ideia do que é visado pela angústia. Eu acho que isso também são distinções importantes, no sentido que a gente não pode equiparar ou equivaler as coisas, esses conceitos. O que a angústia visa no real, aquilo em relação ao qual ela se apresenta como sinal, foi o que tentei mostrar-lhes com o quadro, digamos, da divisão significante do desejo, do sujeito.
Ele desapresenta o X de um sujeito primitivo que vai em direção a seu advento como sujeito, conforme a imagem de uma divisão do sujeito S em relação ao A do outro, já que é por intermédio do outro que o sujeito deve se realizar. E aí eu vou compartilhar com vocês de novo para mostrar essa, esse detalhe diferente aqui que ele introduz, então. Aqui. Ou seja, a gente poderia dizer que essa operação de divisão começa nessa relação aqui, né? Desse grande outro sobre este sujeito. Esse sujeito que é mítico, né? Novamente. Esse sujeito que ele vai nomear, né, como sendo o sujeito do gozo. E essa operação, né, é uma tentativa, de alguma forma, reduzir, né, reduzir este grande A aqui, que não é barrado, sobre este sujeito, que inicialmente tem como efeito essa impossibilidade de redução e, como resultado, o objeto A. E aí aqui é quando ele nomeia, então, essa primeira parte dessa operação como sendo da ordem do gozo, está nesse esquema aqui. E logo em seguida a gente vê a angústia e o desejo como ele já tinha feito anteriormente. E aí, bom, a gente chega ao ponto, né, da formulação que o Lacan faz sobre a angústia entre o gozo e o desejo. Acho que isso aqui é riquíssimo para a gente poder pensar na clínica, né? Essa dimensão que, inclusive, ele vai colocar aqui que não é mediadora. A angústia não está numa posição aqui mediadora, ela não faz essa necessariamente, né? Não se trata de uma mediação que a angústia faz entre gozo e desejo, mas ela é mediana. Essa é a palavra que ele utiliza, né? E por que que ele se refere a isso? Por que que ele está colocando aqui essa relação, então, da angústia com o gozo e o desejo como sendo de da ordem, né? Mediana e não mediadora. Ele vai continuar dizendo o seguinte, no penúltimo parágrafo dessa página: não há como comentar mais esse tempo importante de nossa exposição, senão dizendo algo cujos diversos termos peço que entendam, dando-lhes o seu sentido mais pleno, que o gozo não conhece o outro senão através desse resto que é o A. Ou seja, ele está introduzindo essa noção que ele vai recorrer lá na frente do objeto A como mais de gozar. Lá para o seminário 16, quando ele pensa, então, toda essa relação que o objeto A tem com a linguagem,
vai implicar este mais de gozar. Esse resto, então, a gente já pode, né, antecipar essa formulação, esse resto dessa operação, da introdução da linguagem sobre o sujeito. Há uma coisa do gozo aqui que escapa e vem parar aqui, ó, no objeto A, né? Como mais de gozar, como esse excedente de gozo, né? Excedente de gozo. E o que ele coloca aqui, então, é, repetindo, o gozo não conhece o outro com A maiúsculo, senão através desse resto, esse A. Logo em seguida, ele faz as formulações importantes sobre a fantasia, porque não basta, né, o objeto A permitir o Lacan trabalhar a angústia, o gozo e o desejo, ele, desde o seminário 5, coloca o matema da fantasia como sendo essa operação entre sujeito e punção de A, que é aquele esquema que eu já fiz aqui nos últimos encontros, né? Não sei se eu vou conseguir fazer aqui, que é o sujeito, punção, não é pulsão, que é esse losango aqui de A, ok? Vocês devem conhecer, né, o matema da fantasia. E o que que ele fala, né? Ele vai dizer aqui nos parágrafos seguintes. O que entra no patamar inferior, o que advém no fim, então, dessa operação aqui de divisão, é o sujeito barrado, ou seja, o sujeito tal como implicado na fantasia, na qual ele é um dos termos que constituem o suporte do desejo. A fantasia é este suporte do desejo. A fantasia é, palavras do Lacan, né? É o sujeito barrado numa certa relação de oposição com o A. Relação cuja polivalência é suficientemente definida pelo caráter composto deste losango, que também é disjunção, e aí isso é um termo, é uma nomenclatura assim, da lógica. Esse losango ele é composto, ó, por este símbolo que significa disjunção, como também é composto por esse símbolo que significa conjunção. E não só isso, né? Que tanto é maior quanto também é o menor. Símbolo, né, de maior e menor. Quando a gente divide esse losango, vou tentar fazer aqui para vocês. Quando a gente fragmenta essa punção aqui, a gente tem, além desses símbolos, ou seja, conjunção e disjunção, nós também temos esse símbolo de maior, de menor, e esse aqui de maior, né? Ou seja, essas, vamos dizer assim, essas quatro operações, essas quatro relações estão implicadas nessa relação do sujeito com o objeto A na fantasia. Não à toa, no seminário 11, ele vai dizer que é uma relação reversível, tanto do sujeito para com o A, como do A para com o sujeito.
Ele vai continuar lá na página 193. O sujeito barrado é o término dessa operação em forma, então, de divisão, já que o A é irredutível, é um resto, e não há nenhum modo de operar, então, com ele. A gente não consegue operar com o objeto A. E a gente tem como resultado, então, este sujeito no fim dessa operação. Ele continua. Vamos seguir aqui, né? A divisão, ele vai continuar. Nessa maneira de lidar uma imagem através de formas matemáticas, ele só pode representar o lembrete de que, se a divisão fosse feita, a relação entre o A e o S é que estaria implicada, então, no sujeito barrado. O que quer dizer, então, isso? Para esboçar a tradução do que assim designo, eu poderia sugerir que o A venha assumir a função de metáfora do sujeito do gozo. Isso só seria correto se o A fosse assimilável a um significante. Ora, ele é justamente o que resiste a qualquer assimilação à função significante. E é por isso mesmo que simboliza o que, na esfera do significante, sempre se apresenta como perdido, como que se perde para a significantização. Então, quando a gente fala em psicanálise, a partir do ensino do Lacan, que o significante implica em corte, é justamente porque quando o insignificante é introduzido neste sujeito mítico, porque o sujeito é sempre o efeito dessa operação, né? O sujeito barrado, quando o significante é introduzido, ele cria esses cortes porque escapa esse objeto A. O significante não consegue apreender e reduzir o sujeito ao seu próprio significante. Isso tem várias, né, consequências dessas relações, então, entre o significante, o objeto A e o sujeito. Quando Lacan fala que o significante é aquilo que representa o sujeito para um outro significante, é justamente por essa dimensão de irredutibilidade deste sujeito e também do objeto A ao significante. A essa significantização, termo que ele vai usar, né? Ou seja, essa operação de introduzir o significante, de transformar, né? De inserir, de marcar esse traço. Ora, é justamente este dejeto, essa queda, o que resiste, então, a essa significantização que vem a se mostrar constitutivo do fundamento como tal do sujeito desejante. Não mais o sujeito, então, do gozo, que é mítico, porém o sujeito como aquele que está no caminho de sua busca, a qual não é a busca de seu gozo, mas sempre o gozo, então, a partir disso, do outro. Mas ao querer fazer esse gozo entrar no lugar do outro, com A maiúsculo, como lugar, então, do significante, que o sujeito se precipita. Ele antecipa-se, então, como desejante. Se há nisso uma precipitação, uma antecipação, não é no sentido de que esse processo de saltos ande mais depressa do que suas próprias etapas, mas no sentido de que ele aborda, aquém de sua realização, a ânsia do desejo no gozo. E é aí que se situa a angústia. Nessa ânsia, então, entre essa dimensão do gozo e do desejo, há a angústia.
Só para a gente poder finalizar aqui, então, ele vai então colocar essa angústia como sendo constitutivamente anterior à constituição do sujeito. Percebam que no esquema o sujeito está como um resto dessa operação após isso que ele nomeia como sendo angústia. Ele vai dizer isso, né, aqui neste penúltimo parágrafo da página 193. Isso é tão certo que o tempo da angústia não está ausente da constituição do desejo, mesmo que esse tempo seja elidido, não seja identificável no concreto. Aqueles a quem preciso sugerir uma autoridade para que confiem em que não estou cometendo um erro hão de se lembrar, a propósito disso, da primeira análise da fantasia, então feita por Freud, que está lá numa criança é espancada, o texto do Freud, né? A análise está aqui não apenas estrutural, mas dinâmica. Freud fala, justamente também ele, de um segundo tempo, sempre elidido nesta constituição da fantasia. Tão elidido que até a análise pode apenas reconstituí-lo. Ele está falando então aqui dessa relação da própria estrutura da fantasia com a angústia. Ele continua, o que não quer dizer que este tempo da angústia seja sempre tão inacessível. Em muitos níveis, ele é fenomenologicamente situável. A angústia, portanto, é um termo intermediário entre o gozo e o desejo, uma vez que é depois de superada a angústia e fundamentado no tempo da angústia que o desejo se constitui. Eu acho isso, né, interessantíssimo, assim, muito rico para a gente poder pensar a clínica, pensar, então, essas relações do sujeito com este objeto A e nessa dimensão de gozo, angústia e desejo. Quer dizer, posso falar um negócio que eu pensei? Pode? Quer dizer que não há desejo sem angústia? Como não há desejo sem falta? A gente poderia falar isso? Uhum. Ótimo, sim. Nesse tempo né, lógico que ele está colocando aqui, sim, né? Não tem como a gente pensar nessa relação aí do desejo sem essa constituição dessa angústia, dessa relação de angústia entre o objeto A e este grande outro aí barrado. Obrigada. Eu acho que isso, inclusive, né, fica ligado, né, diretamente ao que ele já vem falando sobre a angústia de castração. O conceito, assim, do Freud que é imprescindível, então, para a gente poder pensar a interpretação ali do próprio complexo de Édipo, que está diretamente ligado à interpretação do desejo. A angústia de castração está relacionada ao complexo de castração. E a castração é isso que marca a falta, que causa o desejo. Acho que também causa essa angústia, né? Lucília, tudo bem, querida?
Ela colocou aqui no chat a pergunta: poderíamos dizer que no desejo o objeto é o motor e na angústia o objeto é a impossibilidade? Acredito que sim, mas a gente precisa, né, tomar cuidado para não cair naquelas articulações que o próprio Lacan pontua sobre o Kurt Goldstein, né? Ou seja, guarda aí uma certa relação do sujeito com o objeto A, que ele é ambíguo, ele vai causar angústia e paralisar, mas ele também vai apontar para o desejo. Então, não necessariamente vai ser esse motor, mas quando a gente pensa na própria ideia de objeto A como causa de desejo, é justamente porque ele está nessa operação de uma maneira anterior. O desejo é o efeito, né? Ele está nesse lugar aí que você coloca de motor, né? De fazer com que o sujeito se movimente, se direcione a algo. Porque também dentro dessa discussão, em psicanálise, a gente não consegue nomear qual é o desejo. A gente não consegue dizer, então, que o desejo é chegar em tal lugar. Sim. O desejo, o Lacan vai pensar todo o grafo do desejo para poder articular essa relação do sujeito com o desejo. O desejo ele é falta, então a gente não consegue nomear o que o sujeito então deseja. Ele vai demandar coisas. Ele vai interpretar, né, esse desejo inconsciente. E isso, inclusive, é uma função, é a função da fantasia, emoldurar aí esse desejo, fazer esse enquadramento do desejo, fazendo com que o sujeito se movimente, né, em torno desse objeto. Antes da simbolização, não daria para falar em angústia. A pergunta da Cíntia. Olha, Cíntia, uma ótima pergunta. E a gente poderia pensar que o sujeito ele não está constituído antes da simbolização. Este sujeito diante do qual ele é afetado pela angústia, né? Ele é um efeito dessa simbolização. Eu entendo essa simbolização aqui que você está colocando com essa inserção do significante, né? Introdução da linguagem. E como o Lacan se refere a este sujeito anterior à introdução da linguagem como sendo o sujeito do gozo e o sujeito mítico. E uma outra definição que ele vai dar, né, uma outra definição não, né, mas uma outra referência que ele dá para a gente trabalhar isso é que esse sujeito ele é sempre suposto. A gente não consegue, então, trabalhar com ele, porque a gente só tem como trabalhar com o efeito dessa linguagem, que já é esse sujeito barrado. A gente pode pensar no grafo do desejo, aquele triângulozinho lá embaixo, quando ele começa, né, a subir pelo lado direito, a gente pode pensar que esse sujeito seria o vivente. Em algum lugar, o Lacan fala do vivente. Uhum. Esse delta é um delta, né? Aquela setinha, é uma letra grega
do primeiro esquema do grafo, Isso. porque, inclusive, ao longo da elaboração do grafo, ele vai modificando ali, né, essas localidades desse sujeito, vamos dizer assim, vivente. Mas no primeiro esquema do grafo, a gente sim pode relacionar aquele delta ali com este sujeito aqui do gozo, esse sujeito primitivo. Ele vai se Uhum. referir também ao sujeito natural. Eu não lembro aqui agora em qual página, mas ele também se refere a esse sujeito natural como esse sujeito aí anterior à ideia, então, de simbolização, de significantização. É justamente esse delta, né, daquele grafo do primeiro grafo do desejo, das articulações que ele faz. Uhum. Que é isso, né? É o vivente, né? É, tinha uma querida professora que chamava, né? O bolinho de carne. É esse. Por isso também essa especificidade, né, do sujeito em psicanálise. Não se trata desse indivíduo da psicologia. A gente sempre pensa esse sujeito como o resto dessa operação de introdução do significante. Luzia colocou aqui, é o recém-nascido. Não sei, Luzia, porque o recém-nascido ele já é falado antes de nascer, né? Então, também temos essa outra questão, né? Então, eu gosto dessa nomeação que o Lacan faz desse sujeito mítico, numa dimensão em que a gente sempre supõe esse vivente aí como existindo anteriormente à introdução dessa linguagem, da simbolização. Pedro, boa noite. O eu ideal que o sujeito ocupa é justamente visando ocupar a posição de objeto A do outro, ainda nessa posição, talvez antes do objeto cair, né? Ainda visando atender às expectativas desse outro da linguagem, né? Do qual ele é falado. Eu entendi a sua pergunta, né? E em vários momentos aqui do seminário, o Lacan dá a entender que a angústia não é sem objeto, porque é este sujeito que se vê como objeto do grande outro. Por isso que eu acho que não guarda essa relação com o ideal do eu ou o eu ideal, no que diz respeito a ele se ver nesse lugar de objeto de gozo do outro. Eu acho que isso guarda essa relação, então, de causar angústia quando o sujeito vê que ele que é o objeto. Não à toa o Lacan vai recorrer a todo esse esquema do masoquismo e do sadismo nesse, nesse seminário. Então, para a gente poder trabalhar essa ideia de eu ideal e o ideal do eu, o próprio Lacan, né, lá no seminário 2, vai articular essas instâncias, né, narcísicas com o simbólico e com o imaginário. E o objeto A escapa, né, a ser essa representatividade, a ser representado e simbolizado. Então, a gente pode pensar
o eu ideal, né, como sendo imaginário e o ideal do eu como, né, de uma dimensão simbólica. E o que ele está colocando aqui no que diz respeito à angústia guarda essa relação do objeto A com o real, né? Uhum. Ele mesmo se coloca nessa posição de objeto A, né, do outro, e, e numa análise, então, através de um outro significante, né, articulando um significante com o outro, esse objeto pode cair. Seria isso, o corte que você falou do significante? Ele, nessa constituição do sujeito, o significante vai fazendo esses cortes neste sujeito aqui mítico, extirpando esses objetos arte. Tanto que ele mais para frente vai articular esses vários momentos de perda do sujeito. O objeto A vai engendrar, né, uma relação de perda na constituição do sujeito, que são as fezes, é o seio, são essas zonas de borda do corpo. Então, a gente também precisa pensar essa dimensão de queda, de perda, a partir da ideia do corpo. Ele, inclusive, já falou aqui anteriormente, nas outras lições, que estes significantes são marcados na carne, ou seja, são marcados num corpo. Isso tem efeito na constituição desse sujeito. Esse sujeito tão barrado, esse sujeito dividido, que guarda relação com o desejo. Então, vão ter vários momentos em que o objeto A vai aparecer na clínica nessa relação com o sujeito. Pode ser nessa dimensão, então, de mais de gozar, nessa dimensão de causa de desejo, como ele vai articular, né, ao longo dos seus seminários daqui por diante. Pode parecer também como essa dimensão da angústia, como ele está colocando aqui, mas também com a relação com a fantasia. Quando a gente olha para a fantasia na clínica, isso se trata, então, de um enquadramento ali deste objeto A. Então, é, é central, né, para o ensino do Lacan, o objeto A, que vai aparecer no fenômeno clínico de diversas maneiras. Seja o sujeito se vendo neste lugar de objeto A do outro, por isso causando angústia. Porque olha aqui, né? A angústia está nessa relação aqui do objeto A com este grande outro barrado. Ao mesmo tempo que durante as interpretações cortes vão sendo, né, vão sendo feitos ali, e isso significa essas escansões ali no discurso do paciente, que pode ter como efeito alguma coisa ele cair, nesse sentido, né? Dele acabar tropeçando ali na sua fala, em algum objeto A ali, que faça com que ele elabore ali o seu desejo, seu próprio gozo com o sintoma. Então, eu acho que aí a gente precisaria de um seminário só sobre a relação do objeto A na clínica. Para poder ilustrar, né, a centralidade do objeto A, é só pensar lá no seminário 23, no seminário sobre a terceira, né, o lugar em que o Lacan vai colocar o objeto A no nó borromeano. Né? É o objeto A que permite fazer a amarração do nó borromeano, das instâncias, né, do real, do imaginário e do simbólico. Ou seja, de fato, o objeto A tem essa centralidade aí em todas as formulações que o Lacan vai pensar da clínica. E aí cabe a gente, de alguma maneira, se interrogar, né? Como é que ele está aparecendo ali, para aquele paciente.
Que relação é essa que ele guarda com essa falta? Porque é isso, né? O melhor exemplo que a gente pode dar é que esse objeto vai causar angústia porque falta, mas também pode causar o desejo porque também falta. Não sei se eu te respondi, Vitor. Respondeu sim, deu para esclarecer a ideia que eu estava em mente. É só para fechar assim, né? Tem algo também assim que o sujeito pode lidar com a sua castração quando ele vê a castração do outro também, né? A partir do outro barrado, o sujeito pode também lidar com a sua própria barra, né? Com a sua própria castração. Então faria sentido pensar assim, se ele ocupa a posição de objeto A do outro, a partir do momento que ele cai, finalmente ele pode ver o outro como barrado, né? Não mais como aquele grande outro tesouro significantes, mas como um outro barrado, e logo ele também vai se haver com a sua própria castração, elaborar seu desejo. Eu acho que na clínica não é fácil para o sujeito se deparar com esse outro barrado, né? Uhum. Com esse outro castrado, porque às vezes ele pode de fato querer negar essa castração do outro, né? Se defender disso. E, e é necessário aí um certo percurso assim de elaboração para poder se dar conta de que esse grande outro é castrado. E de fato, né? Também acho que isso faz com que ele guarde uma outra relação com a própria castração, né? Mas isso não é qualquer coisa, né? Sim, Tem sim, bastante trabalho aí na clínica para isso, né? Para essa elaboração assim sim. acontecer, né? Bom, mais alguém quer fazer alguma colocação? Não? Gostei. Hoje vocês participaram mais. É bom, né? Não falar sozinho. Então, no próximo encontro, a gente. Essa parte aqui, né? Ainda tem duas lições que eu não abordei. E como eu falei, né? Inclusive, a colega Luzia falou sobre o gozo feminino, né? É interessantíssimo as colocações que que o Lacan vai fazer aqui sobre essa dimensão do gozo nas mulheres e do gozo do homem. Eu acho, né, que essa introdução dessa discussão que ele está fazendo no ensino dele, que é muito importante, né, para quando ele lá na frente vai trabalhar a, o seminário 20, né, aquela dimensão do esquema ali da sexuação, de toda essa dimensão dos gozos, né? E, bom, no próximo encontro, a gente já vai passar para a lição de número 16, né? As pálpebras de Buda. Uma lição super interessante e que talvez eu consiga introduzir ainda mais a discussão sobre a causalidade, tá? Que era o meu intuito, né? Com o seminário. A gente vai ver algumas lições, vamos ver até onde a gente consegue ir, e aí para o último encontro a gente
termina, tá? As lições que ficarem pendentes. Então, a gente vai ter o encontro no dia 3 de setembro e no dia 10, tá bom? Os primeiros encontros do nosso seminário foram mais espaçados, mas agora a gente vai se ver a cada uma semana, tá? Então é isso, gente. Obrigado, viu? Pela participação, presença de vocês. Obrigado, boa noite, Pedro. Muito obrigada, Boa noite, viu? Pedro. Bom final de Boa noite para semana aí para vocês. todos.